Graça e paz do Senhor Jesus sobre todos os meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste novo dia. E hoje, vocês podem perceber, eu estou gravando esse vídeo aqui num ambiente diferente. Eu estou aproveitando aqui o feriado lá em Goiânia para uns 2 dias de folga aqui na Estância Paraíso da Serra, do meu irmão Milton Campos, na beira do lago da Serra da Mesa. E hoje voltamos aqui para ler Levítico capítulo 25. Se você está com sua Bíblia aí, deixe aberta e acompanhe a leitura. E considerando duas coisas, o tamanho do capítulo, que são 55 versículos, e o assunto, a diversidade do assunto aqui, eu vou fazer hoje também um pouco diferente. Eu vou lendo e já fazendo alguns destaques durante a leitura, beleza? Se os meus irmãos gostarem desse método, a gente continua assim. Diz-nos assim a palavra de Deus em Levítico capítulo 25, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Como era esse sábado? Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, é um sábado dedicado ao Senhor. O 7º ano era especial. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Tá vendo? Não colham o que crescer por si mesmo, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Não deveria ser cultivada durante aquele ano. Versículo 6. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido, produzido naturalmente, sem cultivo, no 7º ano. Versículo 8, contem 7 semanas de anos. Antes de continuar a leitura do verso 8, ao que deve ser dito, há algumas outras regras sobre o 7º ano, que era o ano sabático, que serão descritas mais à frente. Aqui apenas está dizendo que a terra não deveria ser cultivada durante o 7º ano, era o ano de repouso para a terra, né? Versículo 8, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, que nós lemos numa leitura recente. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Olha que agora o 50º ano, de 50 e 50 anos, tinha o ano chamado Ano do Jubileu, que era o ano da libertação para toda a terra. Continuando, versículo 10, este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. A gente vai observar que a terra não podia ser vendida definitivamente. Era só baseado no ano do jubileu e o preço era de acordo com os anos que faltassem para o jubileu. Versículo 11. O 50º ano será jubileu, não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas, a cada 50 anos. É jubileu e será santo a vocês, comam apenas o que a terra produzir. 13. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Era o caso da pessoa que vendeu a sua propriedade. E tem uma abelhinha aqui me rodeando, tomara que ela não me ferroe. Mas vamos lá.
Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. Olha a regra, isso aqui era para dar justiça social, para permitir que a pessoa tivesse uma nova oportunidade, para evitar a falência de pessoas definitivamente. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. As propriedades eram vendidas de acordo com o número de anos desde o último jubileu para o próximo jubileu. Se faltava muitos anos, era vendido mais caro. Se faltava menos anos, era vendido mais barato, de acordo com o número de anos, contando o número de possíveis colheitas, uma colheita por ano que faltasse para o ano do jubileu. Segunda metade do versículo 15, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas, certo? Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. A terra não era vendida definitivamente, era de acordo com o número de colheitas possível, baseado no ano do jubileu. Verso 17, não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja que o objetivo era evitar exploração do outro, venda da terra definitiva, fazer com que as pessoas ficassem empobrecidas por resto da vida, como se a pessoa tivesse sempre uma nova oportunidade de recomeçar. Continuando, versículo 18. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Deus, ao mesmo tempo, está ensinando o povo a confiar em Deus. Vocês poderão perguntar, o que iremos comer no 7º ano se não plantamos nem fizemos a colheita? Olha a questão da confiança em Deus. Saibam que enviarei a vocês minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. As pessoas andam no temor do Senhor, Deus promete abençoar e fazer prosperar. Verso 22, quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Deus promete prosperidade para quem obedecesse aos seus decretos, confiando na providência do Senhor. Verso 23, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Esse versículo, eu diria que é o coração deste capítulo. Vou reler. Verso 23, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Essas duas afirmações são fantásticas. A terra pertence a Deus, não era para ser vendida definitivamente. E a segunda afirmação, nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros e imigrantes. E se esse princípio, uma lei tão antiga, se esse princípio fosse obedecido, a vida seria muito mais justa e as pessoas teriam muito mais oportunidades e haveria mais equidade na distribuição das riquezas. Infelizmente, essas leis não são seguidas hoje e os mais ricos exploram os mais pobres e permitem a pobreza se perpetue indefinidamente. Versículo 24, em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate. Sempre haveria o direito de resgatar a terra vendida de acordo com o ano do jubileu, de acordo com o número de colheitas prevista. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Era uma orientação, um parente socorreu o outro que numa situação de pobreza, de empobrecimento, o parente poderia ajudá-lo a comprar de volta uma propriedade que ele vendeu. Se, contudo, o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu
e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. A pessoa podia conseguir recursos e pagar o seu próprio resgate. Eu gosto muito dessa doutrina, a nossa igreja, o nome dela é Igreja Batista Redenção, eu já expliquei isso isso aqui é o princípio do resgate. Vai inclusive falar sobre a possibilidade do resgate do escravo. Isso aqui é um pano de fundo para o nosso resgate, em que Cristo nos comprou da escravidão do pecado. Isso é muito interessante, é pano de fundo para essa doutrina. Versículo 26. Se, contudo, o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos ali, né? Os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Olha o verso 28. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se ele pudesse resgatar antes a sua terra que ele vendeu, ok, antes do jubileu. Mas se não, no jubileu a terra tinha que ser devolvida, o comprador só comprou até o ano do jubileu. Verso 29, se um homem vender uma casa numa cidade morada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período poderá resgatar. A regra para uma casa murada numa cidade murada, era diferente da terra para cultivo, né? Só podia ser resgatado no prazo de um ano. Verso 30, se não for resgatada antes de se completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no ano do jubileu, no caso de uma casa dentro de uma cidade murada. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. Essa regra só valia para casa dentro de uma cidade murada. Verso 32. No caso da cidade dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Os levitas eram diferentes, eles não tinham propriedades chamadas rurais como os demais. Então, suas casas eles sempre tinham o direito de resgatar. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas. Então, eles tinham o direito de resgatar suas casas em qualquer tempo e no ano do jubileu, se eles não tinham conseguido resgatar antes, tinha que ser devolvida, porque os levitas, não, como eu já disse, não tinham propriedades rurais e suas casas nas cidades eram sua propriedade, com direito de resgate sempre. Verso 34. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Eles tinham pastagens em volta das cidades onde eles moravam, os levitas, e eles tinham, essas propriedades não podiam ser vendidas porque eles precisavam delas para cuidar dos seus rebanhos. Grande parte da economia da época era oriunda dos rebanhos, né, da pecuária, né? Era uma economia que girava em torno especialmente da agricultura e da pecuária. Versículo 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possam continuar a viver entre vocês. Olha essa orientação fantástica. Ajude o seu concidadão que empobreceu e não está dando conta de se sustentar. Ajudem ele a sair da crise, né? 36. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Não se podia cobrar juros de familiar, parente, concidadão israelita. Lá na frente vai dizer que você pode cobrar juros de estrangeiros, mas do seu concidadão israelita não. Verso 37. Vocês não poderão exigir dele nem juros, nem emprestar-lhe mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã para ser o seu Deus. Deus está dizendo, sou eu que estou mandando.
Não explorem, não se aproveitem da pobreza do seu irmão israelita. 39. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. A lei permitia que uma pessoa que se endividou, não tendo condições de pagar a dívida, pudesse ser vendida até com esposa e filhos como escravos para poder pagar a dívida. E ele está dizendo para o israelita, não, se acontecer isso com um dos seus concidadãos israelitas, não explorem ele. Verso 40, ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. No ano do jubileu ele poderia ser libertado, deveria ser libertado. Se ele se vendeu, digamos, faltando 10 anos para o jubileu e ele não teve condição de ser resgatado, ninguém o resgatou e nem ele mesmo teve condições de se resgatar, no jubileu ele era libertado. 41. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Então, era uma regra, uma lei que permitia uma equidade para permitir a pessoa ter uma nova chance de recomeçar. Verso 42. Pois os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Mas na frente, na leitura, lá nos outros livros, nós vamos ver que houve exploração de israelita explorando israelita, porque não temeu a Deus e não seguiu esta lei. Verso 44. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Dos outros povos, mas não israelitas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Então a regra era clara de israelita para israelita. Deus sempre tratou com distinção o seu povo, até na igreja é assim. O apóstolo Paulo diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nosso trato com o nosso irmão em Cristo deve ser diferenciado em relação a como o trato que tratamos quem não teme a Cristo, né? Respeitadas as devidas proporções. Verso 47. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. O sujeito empobreceu, precisou ser vendido como escravo, o israelita. Se acaso ele se vendesse para o seu irmão israelita, era aquela lei que nós já lemos anteriormente. Se ele fosse vendido para um estrangeiro, povo de outra nação, a lei determinava, a lei de Israel determinava que ele podia ser resgatado e que um seu parente israelita, amigo, conhecido, se condoer da situação dele, tinha condições de ir lá e resgatar o israelita vendido a quem não era israelita. Final do verso 48 em diante, um seu parente poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Isso aqui é símbolo de Jesus, representa o símbolo de Jesus nos resgatando da escravidão do pecado. Nós nos vendemos ao pecado, e aí Jesus vai lá por causa do pecado, e Jesus deu a sua vida por nós, nos resgatando da escravidão do pecado. Era o caso do parente que tinha condições, ia lá e resgatava o seu irmão que se vendeu como um escravo para um estrangeiro ou até para outro israelita. E aí tinha uma questão. Eu comprei o meu parente que se vendeu como escravo, teoricamente, vamos dizer assim, ou legalmente, agora ele era o meu escravo.
Mas eu, como parente, eu deveria dar-lhe o direito de liberdade. Cristo fez exatamente assim conosco. Ele nos comprou da escravidão do pecado, ele poderia se impor como nosso Senhor, mas Cristo espera que nós voluntariamente nos rendamos a Ele como nosso Senhor. Ele não nos escraviza. Isso aqui é um símbolo de Cristo. Cristo não nos escraviza. Ele nos liberta e Ele tem direito de senhor, de escravo sobre nós. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Isso aqui é muito simbólico. Eu acho interessante que o nome da nossa igreja batista aqui é Igreja Batista Redenção. Ela fica na Vila Redenção e aí foi muito sábia quando foi organizada, não me lembro agora quem era o pastor da época, como foi que se decidiu pôr esse nome de Igreja Batista Redenção, mas a palavra redenção na Bíblia tem esse significado maravilhoso, da pessoa ser redimida do pecado pelo preço que Cristo pagou por nós na cruz. Nós éramos escravos do pecado. Ele agora que nos comprou do pecado tem direito de ser o nosso senhor de escravos, mas ele nos trata com humanidade, vamos dizer assim, com a sua benignidade, com o seu amor, e não nos escraviza. Ele espera que nós nos submetamos a ele por gratidão, por ele ter nos resgatado da escravidão do pecado. Versículo 50. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. A regra do ano do jubileu, do prazo do ano do jubileu, valia para a terra e valia para as pessoas vendidas como escravo também. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço da compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos, ou seja, pagará mais barato. Se faltar menos anos, pagará mais caro, se faltar mais anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. O israelita não deveria ser tratado como um escravo qualquer, ele deveria ser tratado com humanidade, assim como no estilo de um empregado, apesar de ele ter sido vendido como escravo. E é assim que Cristo nos trata. Ele não nos trata como escravo. Apesar de que legalmente nós somos escravos dele, ele espera que nós nos submetamos a ele e o sirvamos por amor. Versículo 54, se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, o israelita, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano que resolvia as coisas todas. Olha o verso 55 para terminar, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No final das contas, isso aqui é interessante. Deus termina dizendo, os israelitas são meus servos. Nós devemos sempre entender que nós todos, no final das contas, somos servos de Deus. Servimos a Deus, servindo uns aos outros, mas nós não devemos ser escravos de seres humanos. E nem nos assenhorear de seres humanos. O serviço a Deus, por parte do cristão, deve ser voluntário, por amor, respondendo ao amor de Deus por nós. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Qualquer curiosidade, deixa aí nos comentários desse vídeo. Peço que os irmãos que dêem um like no vídeo para ele ganhar relevância na plataforma, ganhar mais divulgação. Compartilhe aí se você puder nos seus grupos familiares, grupos de amigos aí do WhatsApp, grupo de irmãos da igreja. Se alguém gosta desse conteúdo, é novato por aqui, não está inscrito, se inscreva no canal e continue acompanhando a leitura da palavra de Deus, tá bom? Se você concordou com as minhas explicações, se elas forem esclarecedoras, comente. Se discordou também, comente. A gente aprende juntos aí, não fique inimigo por causa disso não, beleza? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado seja o seu santo nome por toda a bondade e amor com que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado a Deus por um novo dia acrescentado à nossa vida, muito obrigado pela saúde, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia.
Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Obrigado, ó Deus, por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus, especialmente por Jesus Cristo, nosso Senhor, e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados, e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença, e o privilégio de fazer parte do seu povo. Obrigado pela sua palavra que alimenta o nosso espírito. Obrigado pelo seu espírito que nos fortalece, nos guia e nos inspira e nos ensina. Louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, fazendo prosperar. Que o Senhor cerque com a sua proteção, com a sua direção, com a sua provisão. Ó Deus maravilhoso, que cada lar seja uma célula da sua igreja, onde Jesus reine, onde a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes. Ó Deus, que haja muita harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Desfaça qualquer desavença. Ó Deus, estabeleça o perdão, a paciência, a humildade, o quebrantamento, o arrependimento, meu Pai, o amor no meio das famílias. Meu Pai, o Senhor esteja com o seu toque curador, tocando naqueles que estão enfermos, do espírito, da alma, do corpo. Toque com o seu toque curador. Cura aquele que está doente em casa, aquele que está doente no hospital, aquele que está doente na UTI, aquele que está desenganado pelos médicos. Faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, as internações, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o trabalho de cada um. Abre portas para quem está desempregado, para que consiga um novo emprego, meu Pai. Responde às orações daquele que está pedindo para ser aprovado no concurso, para conseguir um novo trabalho, para aquele que está endividado, dê soluções financeiras, dá sabedoria a cada um para administrar o recurso que o Senhor tem confiado aos seus servos, meu Pai. Faça prosperar. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que sejamos bênção do Senhor por onde formos nesse dia, na vida de quem quer que cruze o nosso caminho, que nós sejamos instrumentos do Senhor para levar a sua graça, a sua paz e o seu amor. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Espero que essa leitura tenha sido proveitosa. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui novamente, lendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Um grande abraço a todos os meus irmãos.